Queridos, boa tarde, graça e paz de Jesus. Por um instante eu pensei que esse aqui era o meu púlpito, mas não, meu púlpito é esse aqui. Não, uma vez eu fui pregar numa igreja, o púlpito era tão alto, vocês vão achar graça, mas eu optei em pregar no apoiador de garrafas aqui. Meus amigos, eu vou otimizar o nosso tempo, né? Então eu vou direto aqui apresentando livros. Eu amo literatura, como já disse a vocês, e esse livro eu indiquei ele ontem, maravilhoso livro. Meu amigo Douglas me indicou esse livro. Para vocês terem uma ideia, o Jesuscope faz esse livro, eles fazem uma tiragem, termina na mesma semana. Essa tiragem, por exemplo, eu liguei para lá e eles fizeram exclusivo para nós, porque não tinha mais. Esse livreto maravilhoso do John Piper ainda tem ali, muito bom. Esse aqui do meu amigo Alessandro Vilas Boas, Fome por Deus. Eu conheci Alessandro antes da fama e sempre foi um jovem muito faminto por Jesus. Então, um livro maravilhoso. O do pastor Ricardo Massai, que eu indiquei ontem. O meu também, que está ali. E esse livro que eu não o indiquei, tem um, irmãos, que eu esqueci de indicar para vocês, mas eu nem vou mais indicar porque só tem um. Eu nem sabia que esse livro tinha vindo. Eu terminei esse livro de joelhos. O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. Muita gente tem dificuldade com esse livro porque acha que nele C.S. Lewis flertou com o purgatório, que é de uma pobreza terrível. Ali é uma ficção. Então, quando você for ler a Bíblia, você tem que respeitar, ou ler um texto, você tem que respeitar o gênero daquele texto. A Bíblia é um livro, mas é um livro composto de muitos gêneros. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus abriga seus filhos debaixo das suas asas. Ora, e Deus é galinha? Não, porque é um gênero, é uma poesia. Então, nesse livro do C.S. Lewis é maravilhoso. E em algum momento da minha pregação, desta que eu vou ministrar agora, eu vou perpassar por algo que eu aprendi nesse livro, né? Então, mas nesse aqui eu quero fazer a indicação. Já ouviu falar desse pastor aqui, pastor Eric? Vishal Mangawad. Eu tive o privilégio de ouvir esse homem pregando na igreja do J.B. Carvalho. Ele é simplesmente brilhante. Ele usa o que nós chamamos na oratória de monotom. Monotom. Ele usa um tom só. Ele não modula a voz dele. Ele não anda como eu ando. Ele usa um pedestal. Ele não usa nenhum recurso visual. E ele fala 2 horas e ninguém quer sair do lugar. Como é que ele consegue? Eu não sei. É muito inteligente. Eu tive com ele, eu lembro que o JB falou para mim, disse: olha, é o homem mais inteligente que eu conheço. Ele conhece muito a história do Brasil. Ele é um indiano. E nesse livro aqui, o livro que tudo mudou, ele conta como que a Bíblia influenciou a cultura, as artes, o entretenimento, a política, as ciências. Então, é um livro para quem gosta de história. Esses outros livros estarão à sua disposição no final. Mas vamos orar. Sentado onde você está, com sua fronte, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, compartilhando tua palavra. Eu já vivi muito pouco, apenas 42 anos de idade, mas já foi o suficiente para eu ter certeza que nenhum homem pode pregar a tua palavra e ser bem sucedido sem a graça e o favor que vem do alto. Senhor, pregar a tua palavra sem o teu Espírito Santo não é que seja uma tarefa fácil ou difícil, é impossível, completamente impossível, porque pregar não é dizer o que se sabe, pregar é testemunhar quem se viu, e isso nos coloca de joelhos, quebrantados, rendidos ao Senhor. Então me capacita nessa tarde e que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. Que Cristo seja tão evidenciado, que haja tanta transcendência aqui, que em algum momento dessa exposição ele possa saltar das páginas das Escrituras. Esse é o nosso desejo, nosso pedido e nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia!
Queridos, eu estou numa fase da minha vida que eu moro em algumas passagens das Escrituras, né? Prego desde muito cedo, mas nos últimos anos eu me encantei muito pela pregação, e em especial pelo um modelo da pregação quase extinto hoje, infelizmente, que é a pregação expositiva. A pregação expositiva é quando você se propõe pregar um livro da Bíblia, capítulo por capítulo, história por história, por que não dizer versículo por versículo. Esse domingo, amanhã, eu vou estar pregando a 13ª mensagem, ainda no capítulo 1 de Filipenses. É de uma riqueza a pregação expositiva, e eu quero compartilhar uma das mensagens que Deus colocou em meu coração, que até aqui mexeu muito comigo e com a nossa igreja local. O tema dessa mensagem é o segredo da verdadeira felicidade. Mas eu quero, antes de pregar, dizer a você com que sentimento eu quero pregar esta mensagem. Eu quero pregar com o sentimento de que pode ser minha última mensagem, ou pode ser a última vez que alguém ouvirá uma mensagem. Eu acho que foi George Whitefield. George Whitefield, ele dizia assim: eu prego como se eu estivesse morrendo para homens que estão morrendo. E esta urgência da qual eu estou me referindo, por que ela nasceu no meu coração? Há mais ou menos 20 dias atrás. Amanhã terá feito o 3º domingo, então é exatamente 21 dias. Pastor, olha essa história. Há 21 dias atrás, eu estava pregando na IBP. Não foi minha última pregação, mas foi a última pregação que um jovem de 26 anos chamado Mateus ouviu. Mateus estava no nosso primeiro culto, que é o de 5h30 da tarde, e eu lembro de ter ido no banheiro e ter cumprimentado Mateus, falado com ele. E a nossa igreja é uma igreja relativamente, não é tão pequena ao ponto de eu conhecer todo mundo, né? Então eu sabia, não conhecia o nome dele, mas lembrava do rosto, cumprimentava ele. E naquele dia eu passei, fui no banheiro, cumprimentei o Mateus. O pai dele é dirigente da Assembleia de Deus, e o nosso culto termina cedo, o primeiro, no máximo 7 horas da noite. Portanto ele chegou em casa cedo. Os pais dele são dirigentes da Assembleia de Deus, e o culto da Assembleia de Deus, ele começa mais tarde do que o nosso, e consequentemente termina mais tarde. Então os pais chegaram lá para 11 da noite, e quando chegaram em casa, encontraram o Mateus completamente extasiado, eu diria efusivo, radiante, de tanta alegria. Esqueci de falar algo sobre Mateus. Mateus estava desviado. Mateus tinha se afastado dos caminhos de Jesus, mas a namoradinha dele convidou ele para visitar a nossa igreja, e ele começou a ser tocado pela graça de Deus. Chamou os pais e disse: pai, eu não quero gerar nenhum desconforto para o senhor. O senhor é um dirigente da Assembleia de Deus, mas eu queria combinar com o senhor. Eu posso me congregar na Igreja Batista? Eu tenho me identificado muito, tenho gostado muito. E o pai dele disse: você pode, meu filho, sem problema nenhum, congregue lá. E ele ficou. Mas nesse dia em especial, ele chegou em casa primeiro que os pais. Quando os pais chegaram, ele estava tão feliz. Ele disse: pai, mãe, hoje eu entendi o Evangelho. Hoje eu compreendi a mensagem da cruz. Pregaram uma mensagem tão explicadinha, esse foi o termo inclusive que ele usou. Pregaram uma mensagem tão explicadinha na minha igreja, pai, que eu entendi o Evangelho. Pai, eu sei que o senhor é dirigente, eu sei que o senhor tem a sua igreja, mas eu queria lhe convidar para o senhor ir na minha um dia. E o pai dele me contou, Eric, que à medida que ele falava, o pai dele não dava bola, sabe? E disse: tá bom, meu filho, tá bom, deixa eu tomar um banho. E foi para o banheiro, banhar. E ele ficou no box, falando para o pai dele: e pai, a mensagem, pai, meu coração, minha vida e tal. E aí ele sai com a toalha e diz: tá bom, meu filho, tá bom, eu vou, amanhã a gente conversa. Trocou de roupa, a esposa serviu a janta, ele jantou, e o menino lá, contando, ele está: filho, tá bom, amanhã a gente conversa. Resumindo, amanhã chegou, e exatamente 8h30 da manhã ele sofreu um acidente e morreu. Eu fui visitar os pais, levar uma palavra de conforto, de consolo, e o seu Zé Maria olhou para mim e disse assim: pastor Ribinho, o que me dói é que eu nem dei oportunidade para o meu filho de falar qual foi a mensagem que mudou a vida dele.
Ele olhou para mim e perguntou: pastor, quem pregou esse dia? Eu disse: fui eu. O senhor poderia me dizer pelo menos do texto? E eu disse o texto. Pastor, esse dia, a conversa alongou, e eu lembro que nós éramos umas 20 pessoas ali, né, entre irmãos da nossa igreja e de outras igrejas, tentando trazer uma palavra de consolo para ele. Gente, do nada, subitamente, movido de uma autoridade que eu não consigo nem explicar, o seu Zé Maria olhou para mim e disse assim: pastor Ribinha, coloque-se em pé. Foi com tanta autoridade que não deu tempo, nem deu pensar. Quando eu vi, eu estava em pé. E ele disse: eu quero lhe dar um abraço. E agora não é um dirigente abraçando um pastor, agora é um pai abraçando um homem que foi instrumento de Deus para lavar, banhar e preparar a alma do seu filho para a eternidade. Eu chorei como uma criança. Cheguei em casa, reuni minha esposa e meus filhos e contei para eles a experiência. E eu disse: é isso que eu quero fazer por toda a minha vida. Eu conto isso para vocês assim, debaixo de um temor muito grande. Então, meus irmãos, eu quero pregar assim, com este sentimento. Eu tenho repetido muitas vezes, porque eu descobri que às vezes o texto está pronto, mas o pregador pode não estar pronto para o texto. Se você pudesse assim, ler o que fica na minha cabeça antes de eu subir no púlpito, eu repito centenas de vezes: Senhor, põe no meu coração esse sentimento, como se fosse minha última mensagem, ou como se fosse a última vez que alguém ouvirá uma mensagem. Então agora eu quero ler Filipenses capítulo 1, vamos ler do versos 19 ao 26. Eu vou ler na versão NTLH, que é a linguagem de hoje, porque ela traz os termos são mais compreensíveis, tá? Então eu vou ler nessa versão. Filipenses capítulo 1, dos versos 19 ao 26, diz assim a palavra do Senhor: pois eu sei que, por meio das orações de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a conhecerem a grandeza de Cristo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria. Olha só, a alegria. Há uma versão que diz felicidade, que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Vamos lá, me dê sua atenção. Olha, gente, nessa mensagem de agora eu vou levar um pouquinho mais de tempo, possivelmente 45 minutos. Na mensagem da noite, ela será mais curta, 30 minutos eu garanto que eu consigo comunicar a palavra. Então, me dê um pouquinho mais de tempo agora, tá? Eu tenho dois objetivos aqui na minha mensagem. Eu vou dividir minha mensagem agora, essa da tarde, em dois movimentos. No meu primeiro movimento na pregação, eu vou dizer para você o que esse texto queria dizer para eles, para os filipenses. Na arte da pregação nós chamamos isso de exegese. Exegese é quando você pega, exegese, né, êxodo, é tirar. Você tira do texto, e aí o pregador, ele não tem que colocar palavras no texto, ele tem que dar voz ao texto, e não palavras. Então meu primeiro movimento aqui é mostrar para vocês o que esse texto queria dizer para eles. E por fim, o segundo movimento, que nós chamamos de movimento hermenêutico, é quando a gente interpreta o texto para nós. O que ele quer dizer para nós aqui em Belém, estado do Pará, no século 21? Então, vamos por partes. Primeiro eu preciso fazer um panorama
desses versículos, dessa coleção de versículos. No verso 19, Paulo está dizendo assim, ele acredita que será posto em liberdade. Não esqueça que ele está preso, ok? E ele escreve essa carta, e no verso 19 ele diz assim: olha, meus irmãos, eu acredito que eu serei posto em liberdade, primeiro pela atuação do Espírito Santo, e segundo pelas orações de vocês. No verso 20, ele diz assim: todavia, essa não é uma preocupação. A minha grande expectativa, e nas versões mais convencionais, tem uma palavra aí muito linda, que é a palavra expectação. Expectação não é uma palavra usual, mas ela é muito bonita. E o que significa no grego essa palavra? Essa palavra significa esticar o pescoço. Esticar o pescoço e ver uma cena por um ângulo que ninguém está vendo. Então está todo mundo olhando por um ângulo, mas aí alguém estica o pescoço. Então expectação é esticar o pescoço e ver o que ninguém está vendo. Então Paulo está dizendo assim: quando eu estico o meu pescoço e eu vejo por um ângulo que vocês não estão vendo, essa não é uma preocupação para mim. A minha preocupação não é se eu vou sair daqui para o martírio ou se eu vou sair daqui para a liberdade. A minha preocupação é que em tudo Cristo seja engrandecido, quer na minha vida, quer na minha morte. E aí no verso 21, ele vai deixar claro que havia a possibilidade, a iminente morte. Por isso ele vai dizer: viver é Cristo e morrer é lucro. Mas aí, quando chega no verso 22 até o final, que é o 26, ele entra num dilema, né? E o dilema dele, parafraseando aqui Shakespeare, que tinha aquele dilema ser ou não ser, eis a questão. O dilema aqui de Paulo é viver ou morrer. Estou em dúvida agora, não sei o que eu quero. E não pense você que Paulo estava falando isso porque ele estava depressivo, desgostoso com a vida. Pelo amor de Deus, não deixe o diabo botar isso na tua cabeça. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é que morrer para mim é melhor, é lucro, mas eu acho necessário por causa de vocês ficar por aqui, e é o que eu acredito que vai acontecer. Então eu te dei um panorama desses versículos. A partir deles é razoável interpretar que haviam duas legítimas inquietações nos corações daqueles irmãos. Primeira inquietação: como que o nosso apóstolo está? Será que ele está bem? Não esqueça que naquela época, diferente dos nossos dias, onde nós temos presídios, onde o Estado sustenta o presídio, naquela época não havia presídios. O preso ficava até ser julgado, e ele era julgado para a liberdade ou julgado para a condenação. E quem sustentava o preso eram terceiros, familiares, amigos. E eles estavam preocupados: será que o nosso apóstolo está bem? Será que eles estão tratando ele bem? E aí Paulo escreve essa carta, e Paulo vai dizer assim: olha, eu estou bem, gente. E eu não só estou bem, eu estou feliz. Opa, espera lá. Está bem, irmãos, é uma coisa. Agora, está feliz? E aí surge uma pergunta: que tipo, que espécie, que gênero, que ordem de felicidade é essa, que sobrevive no coração de um homem, mesmo diante da iminente morte? Só fazendo um ponto, estabelecendo um ponto e abrindo um parêntese aqui. Vocês sabem qual é o texto mais pessimista da Bíblia? Segundo os estudiosos, Eclesiastes. Não foram poucos ao longo da história da igreja que quiseram tirar Eclesiastes da Bíblia, porque achavam que era um texto muito amargo. Equipara-se Eclesiastes aos textos dos filósofos existenciais. Porque primeiro, a máxima de Eclesiastes qual é? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ou seja, nada tem sentido. Eclesiastes é o texto mais pessimista da Bíblia. Você sabe qual é o texto mais alegre de toda a Bíblia? Filipenses, tido por muitos como a carta da alegria. O curioso é agora: quem escreveu Eclesiastes? Salomão. Onde ele estava? No palácio. Alô, tem alguém comigo? Quem escreveu o texto mais alegre da Bíblia?
Onde ele estava? Preso. O meu objetivo aqui nessa tarde é que a gente pense: que espécie de felicidade é essa? Que não só sobrevive, ela é depurada diante das grandes lutas, inclusive da possibilidade real de morte. E isso me faz lembrar de um grande apologeta do século XX, final do século XX, chamado Francis Schaeffer. Schaeffer, naquele momento da história da igreja, ele era a mente mais importante para a cristandade. E Schaeffer teve um câncer. Ele morreu 15 dias depois desse fato que eu vou descrever para vocês aqui. Ele estava com câncer, e um amigo dele muito próximo disse: Schaeffer, o mundo todo está orando pela tua cura, guardadas as devidas proporções, né? Claro, não estou comparando aqui Schaeffer com Paulo, né? Mas guardadas as devidas proporções, Schaeffer, naquele momento do século XX, era muito importante para a igreja, como Paulo era muito importante para a igreja daquele tempo. E esse amigo de Schaeffer disse: Schaeffer, o mundo todo está orando pela tua cura, mas e você, meu amigo? Como é que você está? Como é que está teu coração? E esse amigo disse que Schaeffer olhou para ele com os olhos mais cheios de completude que ele já viu. Schaeffer disse: meu amigo, meu nobre amigo, diante de Deus é inapropriado exigir qualquer coisa. Eu estou bem, eu estou feliz. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu não sei como é que vai ser o amanhã, mas Deus sabe. Isso é o suficiente para que eu tenha paz. Alguém sabe como é que vai ser o amanhã? Ninguém sabe, nós não sabemos. Então essa era a primeira preocupação. Mas a segunda preocupação dos filipenses era: e se o nosso apóstolo morrer? Como é que vai ficar a igreja? Como é que nós iremos ficar? E aí Paulo escreve e deixa claro: independente do que aconteça, ficará tudo bem. Irmãos, me dói muito ver hoje uma geração tão pobre das escrituras. Alguém já disse que aquilo que nos incomoda, né, é aquilo que a gente foi chamado para corrigir. Moisés um dia estava passeando pelo Egito, viu um egípcio maltratando o israelita. Aquilo revoltou tanto ele, que ele matou aquele homem. Não, eu não quero chamar sua atenção para o fato de ele ter matado o homem. Eu quero chamar sua atenção para o fato dele não ter conseguido conter o propósito dele. Ele era um libertador. Me inquieta muito ver as pessoas pregando a Bíblia e dizendo o que a Bíblia não está dizendo. Por exemplo, Hebreus 11:1, texto mais conhecido sobre a fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, se você vai montar um empreendimento, se você vai prestar o vestibular, se você tem um sonho, mentalize, porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Deixa eu te dizer uma coisa, que você tem que pensar positivamente, é óbvio, mas pelo amor de Deus, não use esse texto, não faça isso, não empobreça a Bíblia não está dizendo isso. Se você fizer um exercício básico de interpretação, inclusive a palavra texto, sabe o que é texto? Vem de têxtil, é tecido junto, não picote o texto. Hebreus 11:1, e o texto é tão belo, porque Hebreus 12 vai dizer, portanto, vai até Hebreus 12 o texto, mas ele começa ali, 10:37, vai dizer para nós quais são as coisas que se esperam. Sabe o que diz lá, pastor? E aquele que há de vir, virá e não tardará. Portanto, fé de Hebreus 11 não é a mentalização de um pensamento positivo. Fé em Hebreus 11 é independente do que aconteça,
Ele vai voltar, vai ficar tudo bem. E na galeria dos heróis da fé, tem homens que foram citados, dos quais para este mundo, eles seriam absolutos fracassos, como por exemplo, Isaías. Isaías está lá em Hebreus 11, como um ícone, como um herói da fé. O que muita gente talvez não lembra, é que Isaías morreu, cerrado pelo meio, suas vísceras expostas para fora. Ora, e o Deus do livramento? Então, fé não quer dizer que tudo vai dar certo na nossa perspectiva. Fé quer dizer que, independente do que aconteça, tudo ficará bem. Como disse o pastor ontem, pastor Eric, a morte não nos tira, a morte nos entrega. Amém? Então, Paulo estava deixando claro o seguinte: Deus pode usar tanto a minha vida como a minha morte, desde que seja para a sua glória. Porque se ele usou a morte do seu filho, seu único filho, ele tem todo o direito de usar a minha, dizia Paulo. E não só direito, é um privilégio, é uma dádiva, é uma glória, é uma honra para mim, se ele usar a minha morte para a sua própria glória. Alguém já disse que se Deus usou o cajado de Moisés, a funda de Davi, não usaria as prisões de Paulo? Deus pode usar os nossos maiores sofrimentos para glorificar o seu nome, e está tudo certo. Finalizo aqui. Agora eu entro para a segunda parte. Tudo que eu fiz até agora foi um movimento exegético do texto, mostrando para vocês o que esse texto queria dizer para ele. Se eu parasse agora, seria completamente incompleto. Mas agora eu entro no outro movimento. O que esse texto tem a ver contigo, comigo? Eu reconheço que só tem duas formas de você ler esse texto. Texto que eu li no início, texto base. Primeiro, você pode lê-lo achando que Paulo está sendo demagogo, fraseando palavras soltas ao vento. E se você pensar assim, eu só posso respeitar. Mas se você não lê esse texto assim, te sobrou uma outra e única alternativa. Sabe qual é? Crer de que Paulo realmente experienciou o que ele escreveu. Hoje, eu não quero falar para o primeiro grupo. Vocês vão perceber na minha mensagem que em momento algum eu vou argumentar. Não, eu não quero falar para o primeiro grupo. Hoje não. Eu quero falar só para o segundo grupo. Eu quero falar para aqueles homens e mulheres que já acreditam que esse tipo de vida de felicidade é possível. Amém? Para nós aqui e agora. Eu lembro da minha mãe, minha saudosa mãe. Ela dizia uma frase, e é uma frase recorrente, inclusive nas igrejas evangélicas. Dizemos que todos os homens têm medo da morte, mas isso não é verdade. Alguns homens alcançaram um nível de conhecimento de Deus tão profundo, que eles perderam o medo da morte. E porque perderam o medo da morte, eles experimentaram o melhor tipo de vida que se pode viver do lado de cá. Olha que coisa linda. Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones dizia assim: em Cristo, a vida e a morte são ambas um triunfo. Jim Elliot dizia: a morte não é uma tragédia, mas uma gloriosa troca de veste. Essa do Billy Graham eu aprendi logo quando eu me converti. Billy Graham dizia assim: um dia, em algum lugar, vocês ouvirão dizer que eu morri. Não acreditem nisso, eu terei sido promovido. Eu estava numa pizzaria quando mandaram um texto para mim: pastor, Dr. Billy Graham morreu. Eu comecei a rir, porque eu lembrei da frase. Ele não morreu, ele foi promovido. Você pode ler esse texto e dizer: são todos demagogos. Ou você pode ler esse texto e dizer: que tipo de felicidade é essa? Eu quero para mim, eu desejo mais do que tudo. Paulo disse: para mim viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho, é melhor. Agora, reflita comigo um pouquinho. Por que o homem sente falta de felicidade? Blaise Pascal,
Exatamente. Eu não citei errado. Blaise Pascal, físico, matemático, filósofo, que você com certeza ouviu sobre ele na faculdade. Mas não disseram para você, possivelmente, que ele era um homem apaixonado por Deus, que ele era um cristão fervoroso, que ele teve experiências com a glória de Jesus, de êxtase. Inclusive tem uma experiência dele que ele diz assim: certeza, paz, alegria, 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 lágrimas de alegria, contentamento profundo. Expressões de êxtase, de quem está tomado de um fascínio. Blaise Pascal dizia o seguinte: sabe por que o homem busca a felicidade? Porque ele já a teve. Irmãos, nós somos terríveis, nós damos outros nomes para este anseio. Por exemplo, você já teve a experiência de estar 6 horas da tarde sozinho em algum lugar e bater uma saudade no teu coração? Quem já teve essa experiência? Eu gosto muito de moto, e às vezes eu gosto de passear de moto nesse horário, é muito bom. Gente, dá uma saudade. Nós chamamos isso de nostalgia, certo? Por que a gente não sente nostalgia às 6 da manhã? Por que não sentimos nostalgia meio-dia ou meia-noite, 3 da tarde? Por que 6 da tarde? Blaise Pascal dizia: porque a Bíblia diz que era na viração do dia que Deus vinha e tinha com o homem. Portanto, felicidade e comunhão são ambas a mesma coisa. Se o homem dissesse assim: Deus, eu quero felicidade, me dá felicidade, mas eu não te quero, Deus dirá: impossível, porque não há felicidade a parte de mim. Esta felicidade que sobrevive à iminente morte, essa só existe Deus. Eu não estou dizendo que você pode encontrar esta felicidade em Deus. Eu estou dizendo que você só pode encontrar essa felicidade em Deus. Fora dele você não consegue. Então, o homem, e eu acho isso muito belo, o homem caído, e vocês vão entender porque, parece feio, mas vocês vão entender porque eu digo que é belo. O homem caído, ele é tão infeliz, que ele seria mais infeliz ainda, se não fosse sua busca constante por felicidade. Presta atenção. Por que o homem caído, que está aí fora agora, ou quem sabe aqui, irmãos, é possível a gente estar aqui e nunca ter nascido de novo. Muito possível. Muito possível. Qual o problema do homem caído? Por que ele é infeliz? Mas por que ele não é mais infeliz? Porque ele está colocando na próxima conquista a felicidade. Lembra do Máscara, o Jim Carrey, que fez o personagem Máscara, ganhou 12 Globos de Ouro, no auge do sucesso. Ele choca todo mundo quando numa entrevista, num talk show famoso dos Estados Unidos, tipo o antigo Jô Soares aqui no Brasil, tipo o Danilo Gentili, e ele choca todo mundo quando ele diz assim: se eu pudesse fazer um pedido a Deus por vocês, eu pediria que todos vocês já nascessem ricos e famosos, para que vocês descobrissem que a vida não é sobre isso. Tem uma música do Bono Vox, do U2, o título dessa música é A Felicidade, ou melhor, eu ainda não encontrei o que estou procurando. Já ouviram falar dessa música? A música diz assim, parte dela, né? Eu picotei ela aqui. Parte dela diz assim: eu escalei as montanhas mais altas, eu corri por entre os campos, eu corri, eu rastejei, eu escalei as paredes altas da cidade, mas eu ainda não encontrei o que estou procurando. Bem, eu ainda estou correndo. Eu ainda estou correndo. Voltemos para Paulo. Portanto, qual era o segredo da felicidade de Paulo? E aqui eu quero sua atenção redobrada, porque aqui é o ponto nevrálgico da minha mensagem. Para Paulo, atenção, para Paulo, Jesus não era uma chave
que abria um baú cheio de tesouros. Para Paulo, Jesus era o seu tesouro. Esse movimento neopentecostal está adoecendo a igreja. Estão fazendo de Jesus um meio. Jesus é o caminho, irmão. Outro dia eu vi meu Deus. Ele diz assim: Jesus é o caminho, amém, irmãos? Irmão, amém. Ele diz: amém, amém. Jesus é o caminho para o seu sucesso. Jesus é o caminho para a sua prosperidade. Aqui Jesus pode me prosperar, eu não tenho dúvida. Que Ele pode me dar sucesso, eu não tenho dúvida. Agora, usar esse texto para isso, não. O texto diz que Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o caminho para o Pai. Não sei se você sabe, mas Jesus não morreu pelos teus sonhos, Ele morreu pelos teus pecados. Mas eu sei que isso é intragável, não é palatável, mas isso é o Evangelho. Fizemos de Jesus um meio útil para os nossos interesses. Para Paulo, Cristo não era um meio para as bênçãos, Ele era a sua bênção. Cristo não era um instrumento para a paz, Ele era a própria paz de Paulo. Enquanto o homem caído fez dos seus prazeres um Deus, o homem regenerado fez de Deus o seu maior prazer. Lembra de ontem? Estão interligados os assuntos. Deus e prazer não se excluem. O que torna as pessoas o que elas são, não são suas conquistas, não são, ou melhor, não é sua experiência, não é seu poder aquisitivo. O que torna as pessoas o que elas são é a ordem dos seus amores. Irmãos, eu sou pastor de igreja local, então às vezes eu vejo irmãos chegando para mim e dizendo: pastor Ribinha, eu me peguei essa semana amando muito futebol, amando muito ciclismo. Aqui tem esses movimentos de ciclismo? Pinheiro também tem. Futebol, eu gosto de futebol. Crossfit, como é que dá o nome do teu esporte? Pádel. Então, é comum pessoas chegarem para mim na igreja e falarem assim: pastor, eu estava amando muito o Palmeiras, sabe? Então, Palmeiras é difícil a gente ouvir, né? Mas a gente acaba escutando, né? A gente escuta mais sobre o Corinthians, mas o Palmeiras a gente escuta também. Então, olha para mim aqui. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu estou amando Jesus aqui, ó. Mas aí, pastor, de repente eu me peguei amando o Palmeiras aqui, ó, meu clube de futebol, o ciclismo, meu hobby. Está errado, pastor. E eu tenho que baixar meu nível de amor por essas coisas. Não, está tudo errado. Está completamente errado. Se você levou o teu amor ao Palmeiras em um nível, você não tem que rebaixar o teu amor pelo Palmeiras, você tem que elevar o teu amor por Cristo. Você tem que amar Cristo acima de todas as coisas, e não as outras coisas menos do que Cristo. Muda tudo. É amar Cristo acima, e não amar as outras coisas menos. A ordem dos fatores aqui altera o produto, sim senhor. Por isso eu digo, uma coisa é um grande discurso, outra coisa é um grande amor. Essa é uma das frases que eu cito centenas de vezes até subir num púlpito. Senhor, eu não quero subir com um grande discurso. Põe um grande amor no meu coração. Não é sobre uma grande mensagem, é sobre um grande fervor, um grande encanto. Ai, irmão, por favor, escuta isso. Eu amo contar essa história, porque são dois ícones que eu respeito muito. Um homem chamado R.C. Sproul, falecido R.C. Sproul. R.C. Sproul estava num evento, e nesse evento, depois da pregação dele, eles deram à plateia a oportunidade de fazer perguntas. Então ele senta e as pessoas fazem perguntas. E uma pergunta que fizeram para R.C. Sproul foi: Sproul, o que é fé? Sproul pegou uma cadeira, colocou uma cadeira no altar e pediu para a pessoa que fez a pergunta, ele disse: suba aqui. A pessoa subiu, ele disse: senta aqui. A pessoa sentou. Ele olhou para a pessoa sentada e disse: em algum momento, quando você saiu daí para cá,
Você duvidou que essa cadeira iria te sustentar? Aí ele disse: não. Você em algum momento pensou assim: será que essa cadeira está segura? Ele disse: não. Aí Sproul disse: isso é fé, confiar que o Senhor vai te sustentar. E terminou. Qual o problema? É que John Piper estava nessa reunião. Irmãos, e para questionar R.C. Sproul, tinha que ser só um John Piper da vida. E John Piper levanta a mão e disse: eu gostaria de discordar do meu amigo. Não é sempre que eu faço isso, eu nunca fiz isso, mas dessa vez eu queria corrigir Sproul. E ele então sobe e diz: eu queria dizer a todos vocês que a resposta de Sproul está parcialmente correta, mas ela está incompleta. Sproul disse que fé é confiar na cadeira, ok? Eles disseram sim. Eu quero dizer para vocês que fé é, antes de tudo, amar a cadeira. É amar a cadeira, é adorá-la. Quando ele terminou de falar por 10 minutos, R.C. Sproul pediu para falar de novo e disse: gente, me perdoa, era isso que eu queria ter dito. Na fé comum, Cristo é útil. Na fé preciosa, Cristo é belo. Eu tenho um amigo chamado Brandi. Ele é meu aluno na escola de pregadores. Ele está no 3º ano da escola de pregadores. Eu fui pregar agora em Palmas. E ele pregou antes de mim. Só que quando eu cheguei no auditório, ele estava terminando a pregação. Ele estava recitando um texto, um poema. Irmão, eu senti a pancada, sabe? Sabe quando você sente amor no ambiente? Nem sabia o que ele estava lendo. Aí quando eu sentei, ele estava finalizando. Aí eu prego depois e eu cito e diz: gente, que texto lindo aquele que o Brandi falou ainda agora, né? Por exemplo, esse texto deve ser de Agostinho, não é, Brandi? E ele disse: não. Ele disse: não, não é de Agostinho? Ele disse: não. Eu disse: de quem é? Ele disse: é meu. Ele disse: eu acordei hoje 4 da manhã e eu fiz esse poema. Irmãos, todo pregador do evangelho recorrerá à poesia, porque a poesia penetra verdades que não podem entrar pela razão. Olha o texto de Brandi. Eu lembro parte do poema dele. O poema dele era assim: o Cristo que eu não conhecia. Pastor, viu? Estou falando de um pastor. E ele disse assim: me falaram de um Cristo que só tinha mãos, mãos para me dar, mãos para me abençoar, mãos para realizar meus sonhos, meus desejos, eu diria até mesmo meus caprichos. Só que eu conheci o Cristo do Evangelho, um outro Cristo. Na verdade não é um outro, é o único Cristo que existe. E este Cristo do Evangelho não só tem mãos, ele tem rosto, e o seu rosto é belo, é o mais belo entre os milhares. Para Paulo, Cristo não era útil, Cristo era belo. Conclusão: a tragédia não é a morte, mas a vida sem Cristo. Lembra do Mateus que morreu com 26 anos? Isso não é uma tragédia. Tragédia é o homem viver sem Jesus, sem paixão, sem ter acessado isso. Se você viver sem Cristo, você pode ter sido o maior sucesso para esse mundo, mas você terá sido um fracasso na perspectiva de Deus. Eu fico vendo às vezes as pessoas falando como se Cristo fosse apenas um detalhe. Ah, pastor, sabe fulano? Fulano, olha, pensa um cara gente boa, cara íntegro, honesto, uma boa família, homem honrado, um homem digno, um sucesso na vida. Pastor, só falta assim um mísero detalhe para ele. O que está faltando? Só Jesus. Como se Jesus fosse uma cereja de um bolo. Irmão, alguém lá liga para a cereja?
Ninguém liga para cereja, irmão. Todo mundo quer o bolo, chocolate. Estamos fazendo de Jesus uma cereja de um bolo. Jesus não é a cereja do bolo da tua história. Ou ele é a tua história, ou você é um completo fracassado. Jesus não é uma área das áreas da tua vida. Ou ele é a tua vida, ou você está morto. Domingo retrasado eu falei na IBP, eu disse, sabe por que eu não quero pregar para vocês sobre sucesso e prosperidade? Porque um homem sem Cristo, ele está morto. E homens mortos não precisam de sucesso. Homens mortos precisam de um milagre. O milagre da ressurreição, que só pode existir em Cristo Jesus. Eu lembro um dia que eu estava viajando, explodiu na minha cabeça esse exemplo. Me veio esse exemplo na cabeça. E eu quero que você imagine. Imagine uma pessoa infartando, chegando num pronto-socorro. Imagina a cena? E para piorar, imagine que seja alguém que você ama muito. Essa pessoa está infartando. Aí chama o médico, e de repente o médico chega. E quando o médico chega, o que ele faz? Ele percebe que as unhas daquela pessoa estão sujas. E aí ele entra, pega alguns equipamentos necessários para retocar a unha. E ele começa, pastor Érico, a retocar a unha da pessoa. Como é que você descreveria esta cena, este ato, esta pessoa? Me ajuda, adjetiva ele para mim. Absurdo, negligente, o que mais? Irresponsável, gostei dessa, fiquemos com essa. Irresponsável. Por que irresponsável? Porque este homem tem um problema maior, ele está morrendo. Falar de prosperidade para quem não nasceu de novo é como querer retocar as unhas de quem está morrendo. Tão absurdo, tão irresponsável quanto. Pregar o evangelho é como é que dá o nome daquele aparelho que põe no coração? É como um desfibrilador. Essa é a mensagem do evangelho. Eu fui pregar agora em um lugar e uma senhora chegou para mim. E ela disse assim, depois da minha mensagem ela me chamou e disse, meu filho, eu quero te dizer que eu não consigo mais ver beleza em Deus. Já tem um tempo da minha vida que eu não vejo mais beleza em Deus. E eu estou decepcionada com Deus. Depois eu fui saber por que ela ficou decepcionada com Deus. O filho dela fez uma cirurgia e morreu no ato da cirurgia. E ela disse, eu orei tanto pela cura dele, eu clamei tanto pela cura dele, e Deus não operou. E eu estou decepcionada com Deus. Olhei nos olhos daquela mulher com muito respeito, mas eu disse, senhora, a senhora não está decepcionada com Deus. E ela insistiu e disse, eu estou decepcionada com Deus. Eu disse, não, a senhora não está decepcionada com Deus, porque ninguém pode ficar decepcionado com Deus. A senhora está decepcionada com Deus que a senhora criou, com Deus que é fruto das expectativas infantis que a senhora criou, a partir de pregadores falaciosos que a senhora ouviu. Ninguém pode se decepcionar com Deus. Ninguém. É impossível. Esta possibilidade não existe. Se você se decepcionou, foi com Deus que você criou. Ele é um ídolo, ele tem que morrer. Estevão, Atos capítulo 7, homem cheio do Espírito Santo. Estevão está sendo apedrejado, levado para fora da cidade. Diz o texto que ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos do céu, ele viu a glória de Deus e Cristo em pé à direita do Pai. E ele faz sua última oração. Qual foi sua última oração? Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vão se arrepender. Foi isso que ele fez? Morrendo, irmãos. A última oração dele foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Aí a gente lê essa passagem, sabe o que a gente diz? Meu Deus, como Estevão era incrível. Não, Estevão não era incrível. Incrível foi quem Estevão viu, gente. É quem está do lado de lá. Como é que a gente consegue pregar um texto desse e falar de Estevão, das qualidades de Estevão? Não é sobre Estevão, é sobre quem Estevão viu. Nós somos idólatras até pregando. Olha como Estevão. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa que o Evangelho vai fazer com a gente. O Evangelho vai mostrar para vocês que não existem grandes homens. Não existem. O que existe, na melhor das possibilidades, são pequenos e frágeis homens que viram um pouco de um grande Cristo. Isto é que existe. O que existe é isso e somente isso. Eu já li sobre sofrimento, mas eu nunca vi até hoje um texto melhor do que esse que eu vou recitar para vocês. Não estou dizendo que seja o melhor. Dentro da minha modesta experiência, foi o melhor texto que eu já li. E você nunca pode desassociar um texto de quem o escreve. Ler Filipenses sem entender que Paulo estava preso. Por isso que eu amo o Marcos Teles no seu recital, meu amado Timóteo. Alguém já ouviu? Não acredito, vocês nunca ouviram? Já? É de uma beleza. Ele dá vida, ele dá cheiro, ele dá cores. Muda tudo quando você lê um texto e você entende quem o escreveu e em que contexto foi escrito. Leia Filipenses e entenda, Paulo estava preso. Esse texto sobre sofrimento que eu vou falar para você foi de C.S. Lewis. Mas eu vou te dizer em que contexto ele nasce. C.S. Lewis, aos 10 anos de idade, perde a mãe dele, se torna ateu, vai para o ateísmo, até ele conhecer um homem chamado Tolkien, que escreveu Senhor dos Anéis, que virou filme. Tolkien era um cristão apaixonado, a amizade deles leva C.S. Lewis de novo à fé. Só que aí ele perde o irmão dele. Chuta aí de quê? Câncer. Ele perde o pai dele. Chuta aí, câncer. Depois dos 50 anos de idade, ele se casa com a paixão da vida dele, a Joy. Vive um romance de 4 anos. Depois de 4 anos ela contrai um câncer e ela morre de câncer. Lewis então diz assim: Deus, que tu existe, eu não tenho dúvida. Agora que tu és um Deus estranho, o Senhor está levando todo mundo que eu amo. Isso é muito estranho. No auge da depressão, Lewis tem uma experiência com Deus. Fruto dessa experiência, Anatomia de um Luto, que é um livro fascinante dele. Érica, olha essa resposta. Ele tem uma experiência com Jesus. Depois que ele tem essa experiência com Jesus, ele diz assim: agora eu sei porque o Senhor não dá respostas. O Senhor é a resposta. Diante da tua face, todos os questionamentos desaparecem. Que outra resposta seria suficiente? Alô, tem alguém aqui? Irmãos, a Bíblia não nos fornece respostinhas prontas e fáceis. Talvez eu estou falando para alguém que perdeu um ente querido. A Bíblia não fornece respostinhas prontas, fáceis. Eu não sou um coach, eu sou um pregador. Mas eu quero dizer para você, o Evangelho não promete uma vida melhor. O Evangelho promete uma esperança, uma nova ordem de esperança. Vou finalizar com o meu escritor, um dos meus escritores preferidos, Brennan Manning. Brennan Manning diz que no dia do juízo final, a única pergunta que Deus vai fazer para o homem será 3 pontos. O que você acha? Vamos supor que você agora tem a possibilidade de concluir esta frase do Brennan Manning. O que você acha que no dia do juízo final Deus vai perguntar para a gente? Quantas almas você ganhou? Quantos livros você escreveu? Sabe o que Brennan diz, Ismael?
que a única pergunta que Deus vai fazer para você, para mim, no dia do juízo final será: você creu que eu te amei? Mas essa pergunta não é tão fácil de responder como você imagina. Se você é uma criança, um adolescente, e a vida não te esmagou, não te bateu ainda, você não sabe nem o que eu estou falando, meu filho. Agora, se a vida te esmagou, se a vida te bateu, por exemplo, ano passado eu perdi um amigo, igual você é meu amigo. Eu tinha um amigo no Maranhão chamado Marquinhos. Não sei se vocês souberam, eu fui deputado do estado do Maranhão. Eu tive uma experiência na política e acabei assumindo no decurso do pleito. Ele fez minha música de campanha. Um amigo, amicíssimo, gente boníssima. Marcos Aurélio, Marquinhos, cidade de Santa Inês. Vocês que são de Bacabal, é provável que vocês tenham escutado essa história. Marquinhos, filho do pastor, que é uma lenda viva do estado do Maranhão, Antônio Pereira, mora na cidade de Açailândia. Marquinhos de Santa Inês. Ele sai para ver o pai dele. A família toda estava lá, os irmãos, todo mundo, e ele sai. A esposa, os filhos já tinham ido. Marquinhos pastor também. No caminho, o Marquinhos encosta para tomar um café numa padaria. Encontra um andarilho. Senta com aquele andarilho, prega o evangelho para ele, canta uma música eles dois, faz um vídeo e posta no Instagram dele. Segue viagem. E o povo esperando, né, Marquinhos? Vai chegar, já chega. Exatamente numa cidade chamada Buriticupu, uma cidade que tem muitas curvas, vocês conhecem? Ele sofre um acidente e ele bate no fundo de um trator que estava estacionado irresponsavelmente. O motor do carro dele apertou ele e várias testemunhas oculares. Eu pregando em Imperatriz, uma moça disse: pastor Ribinha, eu tenho uma amiga que estava nesse episódio que o senhor descreveu. Pastor, ele pede assim, diz: gente, não tem como eu sair daqui. Vocês têm alguma coisa para vocês serrarem minhas pernas? E o fogo começou a tomar conta do carro. Quando ele percebeu que o carro ia explodir, ele pedia para as pessoas: saiam, se afastem todos, o carro vai explodir. E todos disseram que ele inclina o corpo para trás, levanta a cabeça para o céu, e ele começa serenamente a cantar hinos de adoração a Deus. Ele era compositor. E ele desfalece com as chamas. A Mirante, que é afilhada da Globo, colocou os vídeos, foi horrível. O cunhado dele, o neto, disse: Ribinha, eu tirei Marquinhos de dentro do carro, carbonizado, cabeça, parte do tronco, esse tamanho assim. No dia do juízo final, Deus vai olhar nos olhos dos dois filhos de Marquinhos e vai perguntar: vocês creram que eu amei vocês? Eu sabia que essa pregação iria gerar este ambiente que eu estou vendo aqui. Eu quero dizer para vocês que a morte, ou ela te tira tudo, ou ela te entrega tudo. Soren Kierkegaard, eu amo os textos de Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard dizia assim: a verdadeira felicidade só é encontrada quando a alma se reconcilia com a sua eterna vocação. Portanto, lembra que expectação é esticar o pescoço e ver para o ângulo. Todo mundo olhava o martírio de Estevão e dizia: coitado desse homem, coitadinho, ele está morrendo, ele está sofrendo. Era porque era tudo o que eles viam. Mas quando Estevão esticou o pescoço, ele viu uma nova esperança, ele viu Cristo, e isto era suficiente. Não quero brincar com o sentimento de ninguém, mas se porventura eu estou pregando nessa tarde para alguém que a vida bateu e esmagou, você tem muitos pontos de interrogações, eu quero te dizer que no dia que os teus olhos contemplarem os olhos de Cristo, todas as tuas dúvidas serão sanadas, porque esta é a única resposta suficiente. Aleluia. Me fugiu à memória agora o nome daquela mulher cega que compôs muitos hinos que nós cantamos hoje.
ela foi cega desde nascença, e lá no finalzinho da vida dela, ela disse assim: se eu pudesse fazer um pedido para Deus, eu pediria de novo que eu queria ter nascido cega, porque já que eu nunca vi, eu não tenho falta de não ver, eu nunca vi, todavia eu tenho uma glória que vocês que veem não têm. O primeiro rosto que eu vou ver na minha vida é o rosto do meu Salvador. Eu pediria a Ele de novo que eu queria nascer cega. Para estas pessoas, Cristo não é útil apenas, Ele é belo. Ele é belo. Ele é fascinante. Finalizar aqui. Eu quero dizer para vocês que mentiram para nós. Mentiram para nós quando falaram de felicidade e não falaram de Cristo. Eu não sei qual é a ordem da tua tentação. Eu sou tentado, você é tentado, e possivelmente somos tentados em coisas diferentes, apesar das tentações serem distintas, mas toda tentação carrega o mesmo engano, o mesmo ledo engano. Daquele que está sendo tentado à prostituição, aquele que está sendo tentado a um negócio escuso, todas as tentações, entre estas duas que eu citei, todas elas carregam o mesmo ledo engano. Qual? Isto te satisfará mais do que Cristo. Pode satisfazer mais do que Cristo. Irmãos, eu vou contar uma história para vocês agora que eu tenho medo, porque um pecador contando uma experiência santa é terrível. Essa experiência tem 3 vezes que eu tive. Preguei no nosso culto de domingo. São 2 cultos no domingo. Nós temos uma sala feita para os pregadores e uma outra feita para o louvor, nas laterais da igreja. Deus derramou tanta graça esse dia, tanta graça, e eu não dei conta de terminar o culto. Chamei o pastor Luciano, que é um dos pastores da igreja, e disse: Luciano, termina, eu não tenho condições de terminar esse culto. Eu entrei na minha salinha. Irmãos, eu chorei um choro do qual eu não sei te explicar. Depois, porque eu estava completamente, primeiro que eu estava com os olhos fechados, então não sabia disso. Me disseram que várias pessoas tentaram entrar na sala. Quando eles entravam, que eles me viam, eles voltavam. Havia um ambiente de temor naquele lugar. Um deles conseguiu entrar e ficar na minha frente, o Eliatã. Eliatã entrou, sentou, ficou na minha frente, quieto, em silêncio. E eu senti uma dor, gente, mas era um choro. E Eliatã disse: pastor, o senhor está bem? Eu disse: estou, não sei. Eu estou com medo. E o senhor está com medo? Eu disse: muito medo. E o senhor está com medo de quê, pastor? Eu disse: eu estou com medo que isto passe. Em algum momento na pregação, eu fiquei pensando: meu Deus, se isso for embora, se esse fascínio sair, eu não consigo mais ser pastor, eu não quero mais nem viver, eu não dou conta, porque para quem já experimentou a beleza de Cristo, nada nesse mundo é tão belo e desejável, nada, absolutamente nada. E aí, na hora eu não entendi, depois eu fui entender. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: eu, Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus. Ora, ele estava em Roma, mas por que ele diz em Cristo? Esta preposição em indica lugar. Eu estou em Belém, eu sou pastor em Pinheiro, mas ele não diz em, preso em Roma, ele diz preso em Cristo. Irmão, sabe o que é prisão? Imaginemos alguém preso, algum presídio aqui de Belém, e vamos supor que essa pessoa agora diga assim: eu vou sair da prisão. Ele pode? E naquela época, pastor, o preso era acorrentado a um soldado. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu cheguei a um nível de relacionamento com Cristo, que ainda que eu quisesse,
eu não consigo mais me desvencilhar dele. Você quer saber? Eu posso escandalizar, mas o pastor vai explicar isso depois. Você quer saber se uma pessoa teve uma experiência com Deus? Não é se ele está se esforçando para ficar na igreja, é se ele tentou ir para o mundo e não conseguiu. Na viagem para os Estados Unidos agora, eu contei exatamente isso no carro. Um homem, um empresário, muito bem sucedido, ele estava um barulho no carro e ele disse: ei, pessoal, eu quero ouvir o que o pastor Bia está falando. E eu alonguei o assunto porque ele queria que eu explicasse. E ele disse para todo mundo: gente, começou a chorar no carro, nos Estados Unidos. E ele disse: é verdade, pastor, esse rapaz, pastor, ele foi traído. Mas uma traição assim, meu Deus, ele é uma pessoa conhecida na cidade dele, e aquilo foi exposto. Foi uma coisa horrível, horrível, vexatória. E ele disse que ele orou e disse: Deus, né? É isso que o Senhor faz com os teus servos, né? Um cara que se casa virgem, enquanto tanto vagabundo aí não quer nada contigo, e está aí, ó, gozando da vida, saúde, casamento bom. Acontece isso comigo? Ah, é? O Senhor vai ver agora. Eu vou viver a minha vida. Eu vou viver a vida louca. Ele é rico, pegou o carrão dele, disse: eu vou para a melhor festa que tiver aqui em São Luís, e eu vou ficar com a mulher mais bonita, e vou levar ela para um motel, e é isso que eu vou fazer agora, até o último dia da minha vida. Esse pastor Ribinha, eu juro por Deus que eu fui. Eu tentei, mas eu não consegui. Por isso eu acho estranho, irmão, quem num domingo está na igreja chorando e falando em língua, e na segunda-feira está bebendo cachaça. A pergunta é: será que esteve em Cristo mesmo? A W. Tozer dizia: é possível nascer na igreja, ser apresentado na igreja, se batizar na igreja, se casar na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja e acordar no inferno, se tudo que ele fez foi estar na igreja e não em Cristo. Vamos orar? Você pode ficar em pé? Eu creio nessa felicidade. Eu a quero mais do que tudo. Eu quero hoje mais do que o sucesso da igreja. Eu quero hoje mais do que minha própria saúde. Eu quero. E mais do que querer, eu preciso. Ó Senhor, dá-nos essa felicidade. Na verdade, Senhor, dá-nos o Senhor. O Senhor é a própria felicidade. Paulo, Estevão, Schaeffer, Jim Elliot, Lloyd Jones, Billy Graham, todos e tantos que viveram esse tipo de vida, eu não creio que eles estavam sendo demagogos. Ó Senhor, a nossa geração está tão pobre. A fé do Evangelho não tem sido a fé dos evangélicos. Nos dá essa fé, Senhor. Esta fé que diz que o Senhor é mais belo do que a própria vida. Hoje me faz sentido, Senhor, o que eu li muitos anos atrás e não entendi. Quando li que os teólogos antigos diziam que a fé que se perde precisava ser perdida para que a fé preciosa seja encontrada. Ó Senhor, que toda a fé vacilante seja perdida para que a fé preciosa seja encontrada. A fé que diz: se Deus quiser, Ele me livrará desta fornalha. Se Ele não quiser, não tem problema, louvado seja o seu nome. Se Ele me tirar dessa prisão, eu viverei para a glória dEle. Mas se eu sair dessa prisão para o martírio, eu morrerei para a sua glória. Vida e morte são ambas um triunfo. Ó Deus, obrigado.
Prepare o nosso coração para aquilo que o Senhor quer derramar ainda nesse dia. Essa é a minha oração nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu vou pregar daqui a pouco. Eu acho, não sei, mas eu acho que foi a mensagem que eu mais vi até hoje, pastor. Eu tenho memórias, eu pregando numa cidade chamada Cidelândia, num ginásio poliesportivo. Eu preguei essa mensagem que eu vou pregar daqui a pouco. Eu vi uma senhora, eu vi a hora que os olhos dela se abriram. Eu vi.